Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um dia de um propósito no nosso casamento. O quarto dia de um casal com propósito. O nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre uma reflexão muito importante com relação a encontrar um propósito para o nosso casamento. A palavra do Senhor, no versículo, em Provérbios capítulo 26, diz assim: como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Aonde eu quero chegar com esse versículo? Há mais coisas importantes no nosso casamento que temos que priorizar do que apenas pequenas coisas. É interessante o quanto nós damos atenção para pequenas coisas. Uma toalha molhada em cima da cama, a tampa do vaso aberta, o creme dental mal apertado, e o arroz queimou, o feijão queimou, o marido não fez aquilo que era para fazer. Então nós começamos a olhar para as pequenas coisas e achar que aquilo ali é o fim do mundo. É interessante que quando se fez a lei do divórcio, que Deus permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do homem, ele ali poderia ser qualquer coisa. Um feijão queimado, se ele achou desrespeitoso, ele podia pedir a carta de divórcio. Para você ver o quanto nós priorizamos as pequenas coisas. Existem coisas mais importantes no casamento que precisa ser priorizado. Por exemplo, você já parou para pensar o que o seu cônjuge acha quando você fica bravo, quando você xinga, quando você fala um palavrão, quando você começa a procurar algo para brigar? Você já parou para pensar o que passa naquele coração? O que ele está sentindo naquele momento? Às vezes você não se importa, mas aquilo machuca, fere, e isso vira uma grande coisa que vai ferindo cada dia mais e mais. Uma outra coisa que nós deixamos passar, que é prioridade: o perdão. Muitos casais não sabem pedir perdão e também não sabem liberar perdão. A falta de perdão é um gatilho para a morte tanto do relacionamento como a morte espiritual. A morte espiritual é fugir da presença de Deus, morrer para Deus. Porque quando Jesus fala do Pai Nosso no perdão, ele fala assim como o Senhor nos perdoou, nós queremos perdoar também. Se nós oramos o Pai Nosso, nós temos que ter consciências com relação a isso. Então nós temos que priorizar grandes coisas. As pequenas coisas, a gente se diverte, a gente ri, a gente brinca. Por isso, queridos, para buscarmos um propósito para o nosso casamento, para ter um casal com propósito, nós temos que valorizar as grandes coisas, as pequenas coisas deixar de lado. As pequenas coisas nós vamos conversando e vamos restaurando dia após dia. Priorize o melhor do seu esposo, priorize o melhor da sua esposa e você vai ter um casamento abençoado. Uma pergunta para a nossa meditação. Uma vez que o casamento foi idealizado para ser eterno, ou seja, não há divórcio, qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer e a única coisa que eu deveria começar a fazer para fortalecer a minha vida e para fortalecer o meu casamento? Medite nisso. Pare para pensar naquilo que você tem que deixar de fazer olhando para as pequenas coisas e priorizar as grandes coisas e começar a fazer a partir de agora. Vamos orar pedindo a bênção de Deus. Senhor, abençoa, ó Pai, o nosso relacionamento. Que possamos deixar as mínimas coisas de lado
e priorizar o que é importante no nosso casamento: o amor, a paz, a alegria, o perdão e a tua presença em nossas vidas. Nós oramos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe, querido.